Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco e que Deus e a espiritualidade sempre presente nos ajude a assimilar com correção e aproveitamento o estudo que vamos fazer hoje. Vamos fazer agora, que é a segunda parte, né, do estudo do tema Estejamos Contentes, que é o capítulo 9 do livro Fonte Viva, que vocês já conhecem, eu sempre gosto de mostrar. Cujo versículo utilizado para ser interpretado consta do Evangelho 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Isso é Paulo quem diz, o apóstolo Paulo quem diz, né? Mas eu vejo aqui a necessidade de esclarecer que naquela época os profetas, eles não tinham casas, eles andavam pregando, eles andavam, né, fazendo suas pregações, eles andavam pregando pelas aldeias, pelas cidades mais próximas e tudo mais. E por eles serem profetas, os judeus, principalmente, os hospedavam durante a noite, até mesmo os alimentavam, se estivessem com fome, entendeu? Então nós precisamos nos reportar aos tempos de hoje. Hoje em dia isso não acontece. Naquela época eram apenas milhares de pessoas. Hoje em dia são 8 bilhões de pessoas, né? Não dá para... E não ocorre mais o mesmo. Não existem profetas pela rua profetizando e não há mais condições de nós hospedarmos a eles e até alimentá-los. Isso hoje em dia não existe mais. Era uma norma, um procedimento, né? Uma regra para aquela época que existiam os profetas, né? Os pregadores, que não tinham lar, né? E por isso eram hospedados pelos seus ouvintes, no caso, né? Muito bem. Feito esse transporte para os nossos dias, a gente já pode estudar com mais compreensão a mensagem, né? Então ela diz assim, olha só: o monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa
senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. Ora, o monopolizador de trigo só podia ser rico. Só podia ser rico, porque ele monopolizava, quer dizer, ele tinha um monopólio. Era ele que abastecia a população da cidade dele, no caso, se for o caso, de trigo. Então ele tinha dinheiro, ele era afortunado, tá? Mas não precisava para se alimentar, a não ser de algumas fatias de pão, né? Para saciar a sua fome. Correto? E ele continua, olha. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ora, o proprietário de uma fábrica de tecido também tem dinheiro, certo? Sem dúvida, é bem-sucedido. Mas ele não precisará gastar senão apenas alguns metros de panos para confeccionar uma roupa para o seu uso próprio. Correto? Ele não vai precisar de muita coisa da riqueza dele para se vestir, certo? E ele continua. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da guia e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Ele está dizendo que ninguém deve se alimentar e se vestir, né? Vaidosamente, até mesmo em relação aos alimentos com que ele se alimenta, né? Então, não devemos nos vestir nem nos alimentar vaidosamente, mas sim de acordo com os princípios que regem a vida simples. Por que a vida simples? Porque a vida simples é a única condição que o planeta nos oferece de uma felicidade relativa. Porque nesse planeta tão complicado de provas e expiações, né?
Porque na vida simples você só precisa do necessário e do suficiente. Correto? E isso não vai lhe causar grandes preocupações quando ele não possui uma vida simples, não adota uma vida simples. Porque numa vida mais afortunada, ele está sempre cheio de preocupações com seus negócios, com medo de perder uma parte deles, com medo de algum fracasso em alguma atitude que ele tome dentro da empresa dele, ou do negócio dele, ou qualquer coisa assim, entendeu? Só a vida simples nos permite uma felicidade relativa nesse planeta de resgate, provas e expiações. Se complicar, vai acabar morrendo de infarto. Estou brincando, né? Mas realmente é a tendência, né, cara? Se ele complica a vida dele, ele complica a vida dele. Tem que sofrer o resultado desta ganância, digamos assim, né? E ele continua. Daí ele aqui, o Emmanuel começa a questionar algumas coisas. Então, ele pergunta aqui, por exemplo, ó, por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Não tem justificativa, não há justificativa, não há necessidade de se esperar acontecer um banquete, tá? Uma festa ou qualquer coisa assim, para colhermos algumas migalhas, alguns salgados, algumas coisas para darmos para o faminto. Porque, como o Emmanuel fala aqui, ele fala em migalhas. Migalhas seriam alguns salgados. Um salgado, um refrigerante, tá? Qualquer migalha satisfaria ao faminto. Portanto, não há necessidade de banquete para fazermos a caridade de alimentar quem está com fome, não é mesmo? Outra questão que ele nos propõe aqui, ó. Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? Na verdade, para nós sermos útil ao necessitado, ou seja, praticarmos a caridade, não necessitamos nem de moedas, nem de dinheiros. Porque a caridade ela é muito abrangente, entendeu?
para vocês terem uma ideia, o simples fato de você dar a escutar uma pessoa que está com problemas e dar a devida atenção a ela, mostrar para ela que está acompanhando o que ela está falando, que está se sensibilizando com os problemas dela e até mesmo lhe aconselhando soluções. Entendeu? Nós não precisamos de dinheiro para fazermos a caridade. Basta uma atenção dedicada a quem está com problema e a nossa sensibilização em relação ao problema do nosso próximo já é caridade. Ele já vai se sentir mais amparado, mais amparado. Teve alguém que, de repente, ele era um mendigo ali, mas teve alguém que chegou e deu atenção a ele. E isso já faz com que ele se sinta mais amparado. Certo? E ele diz assim, a caridade... Está escuro? Não. A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. Como acabamos de dizer, né? Não precisamos de dinheiro para fazer a caridade. Basta termos um bom coração, né? Um coração sensível aos problemas do próximo, dos nossos próximos, do nosso próximo, certo? Continuando. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Ele está dizendo que é sempre válido nós possuirmos uma reserva em dinheiro resultante de nossas economias, né? Para eventuais necessidades nos dias difíceis, por exemplo, certo? Mas é lastimável subordinarmos a prática do bem ao cofre recheado ou à bolsa cheia. É lastimável, não tem nada a ver, porque como já vimos, a caridade é muito abrangente, é muito abrangente. Continuando. Descerra antes de tudo as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um hasto
cujos raios iluminem, balsamizem e alimentem e aqueçam. Ele está querendo dizer que, antes de tudo, devemos abrir o nosso coração para brilharmos diante dos outros à maneira de um astro, como, por exemplo, o Sol do nosso sistema solar, né? Que nos ilumina, nos balsamizam, nos alimentam e nos aquecem. Certo? Então, o que devemos fazer é abrir as portas do nosso coração, né? Para que o nosso sentimento brilhe diante de todos, como o nosso sol, né? Que com seus raios nos iluminam, balsamizam, alimentam e aquecem. Aí ele continua, olha só, que interessante. A chuva derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Aqui ele está dizendo que até mesmo a garoa, que é a chuva derramada em gotículas, pequenas gotas, né? É capaz de fertilizar o solo. É capaz de fertilizar o solo e sustentar bilhões de vidas. Até mesmo a garoa. Ele está salientando aqui que nada é necessário de muito, de grande quantidade, para ajudarmos o próximo. Nunca é necessário o muito, porque, como ele diz aqui, a chuva derramando-se em gotas, quer dizer, até mesmo a garoa, né, que é a chuva derramada em gotículas, né, fertiliza o solo e sustenta bilhões de pessoas. Continuando, dividamos o pouco e a insignificância, dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Quer dizer, devemos dividir o pouco que temos
Porque a nossa insignificante boa vontade, quando amparada pelo amor, se converte em prosperidade para todos. Correto? E ele diz também, olha só, algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Aqui ele está nos dizendo que certas sementes, quando cultivadas adequadamente, podem cobrir imensas áreas, uma imensa área de solo fértil, onde poderemos plantar os nossos alimentos. Então, algumas sementes adquiridas, atendidas com carinho, algumas sementes cultivadas adequadamente, podem cobrir imensas áreas de solo fértil, onde poderemos plantar nossos alimentos. Correto? E ele termina dizendo o seguinte: estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilham a marcha. Porque, segundo a sábia palavra do apóstolo Paulo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e em contentamento. Certo? Então ele está dizendo que devemos estar sempre alegres e auxiliando aos necessitados que nos rodeiam, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo Paulo, se possuímos o pão de cada dia e um teto para nos agasalharmos, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e com contentamento. Aqui nós temos que, para vocês entenderem o que eu disse aqui, nós temos que nos reportar, né, aos dias de hoje, né? Como eu falei lá no início, no versículo, né? Que não existem mais profetas e eles não são mais alimentados por serem profetas, nem hospedados tampouco por serem profetas,
em nossas casas, porque inclusive nem existe profetas pelas ruas, né? Existem pastores que têm as suas igrejas, padres nas igrejas, né? E espíritas nos centros espíritas. Então é isso, minha gente. Espero que tenhamos assimilado claramente essa mensagem tão importante, porque trata também da caridade, né? E que tiremos o maior proveito possível dela. E fiquem com Deus, né? E até o próximo vídeo, quer dizer, até o próximo estudo, que ainda não sabemos que mensagem iremos receber para estudar, correto? Então, um forte abraço a todos. Que Deus os abençoe.